Bora, galera, bora para mais um podcast do esporte, podcast para a gente falar de Sul-Americana, de Libertadores, né? A vida dos brasileiros nas competições internacionais, mas eu começo rapidamente para falar de Série B, tá? O Operário e Grêmio, tá? O Grêmio venceu por 1-0, gol que chegou a ser inicialmente anulado, mas o VAR confirmou. O Grêmio chega ao G4, tá? Do Campeonato Brasileiro da Série B. Importante, né? Essa retomada do Grêmio, essa volta. Você vê que é uma coisa. Assim, a gente sempre fala aqui da importância de sair vencendo. É porque a gente vê o Bahia hoje, o Bahia é o primeiro colocado com 10 pontos. Tá? O Grêmio é o quarto colocado com 7. Há uma rodada de diferença. Né? Mas você vê que a tranquilidade do Bahia, né, de acumular esses pontos agora e chegar lá na frente, em momentos em que você naturalmente acaba oscilando por desgaste, poder ter essa tranquilidade, né, de ter feito um saldo de pontos importante no início da competição, onde está todo mundo teoricamente mais frio, né, mas é interessante porque o Grêmio vivia um momento muito ruim, né, assim como o próprio Vasco, que eu vou falar daqui a pouco, e de repente tá ali na quarta colocação, né, você vê que é muita gente que acaba vacilando, por isso que a gente, falei e vou repetir, a Série B você não pode dar vacilo, por quê? Porque muitos vacilos acabam acontecendo ao longo, isso é uma constante, né? Ao longo da temporada, e a equipe que vacila menos é a equipe que volta para a Série A. Então você não pode dar chance para o azar, você não pode vacilar, você tem que acumular pontos importantes, até porque algumas equipes também disputam a Copa do Brasil, então acaba tendo esse desvio de foco, fora eu comentei também, né? A Série B, as viagens são muito piores, assim. As viagens que você vai fazer para outro estado, né, em condições um pouco mais precárias, para várias equipes, inclusive, condições muito mais precárias, o desgaste é muito maior e a irregularidade, a falta de regularidade acaba acontecendo. Isso é natural, né? Mas é coisa louca, né? O Grêmio é o quarto colocado e o Vasco, que também jogou, o Vasco venceu a primeira na Série B, né? Venceu a Ponte Preta, jogando no Rio de Janeiro, em São Januário, e dá um salto na tabela também, por isso que eu falo, é curioso, porque o Vasco estava na 15ª colocação e agora com uma vitória deu um pulo na tabela, passa a ser o oitavo colocado, né? Tava ali próximo à zona do rebaixamento e já aí dá um salto de meio para cima da tabela, né? Então é uma coisa muito maluca, né? E é importante, a Série A também, nesse início tá assim, né? O Palmeiras estava lá embaixo, venceu, deu um salto, né, na tabela e é importante porque assim a irregularidade ela vai acontecer, né? Na Série B muito mais pelas viagens, né, viagens longas que você tem que fazer em condições precárias e na Série A em geral porque não só pelas viagens longas, claro, mas porque são várias competições, né? Então aí são viagens longas para vários destinos diferentes. Então, você vê que esse início, quem consegue pontuar, e por isso a gente valoriza esse início do Bahia, por isso que a gente na Série A valoriza o início do Santos, né? Por quê? Porque esses pontos vão fazer diferença lá na frente. Porque as equipes vão oscilar, né? O desgaste, ele é natural. A irregularidade, você oscilar na competição, isso é natural. Mas é interessante, né? Você vê duas equipes, o Grêmio mais uma vitória, o Vasco consegue a sua primeira vitória, segue pro torcedor vascaíno, eu acho que se vale para celebrar alguma coisa, o Vasco está invicto na Série B, né? O Grêmio já perdeu, o Grêmio não está invicto, o Vasco segue invicto, né? Então, se vale para o torcedor vascaíno é isso, né? Consegue um placar mínimo, mas importante, né? Para tentar consolidar aí a campanha na Série B, eu não diria que o trabalho do, do Zé Ricardo vai durar no Vasco, tá? É uma cultura, né? Todo respeito, obviamente, né? A entidade Vasco da Gama é cultural, cara. Se o Vasco vai trocar de treinador, em algum momento vai trocar. Porque o trabalho não é regular, o trabalho é inconstante. Rolou aí digo uma treta, mais um mal-estar com o Nenê, né? Então eu acho que o Zé Ricardo eventualmente vai cair. Mas a gente obviamente fica na torcida para que o trabalho se consolide, né? Se consolide, porque mais uma vez é um treinador jovem, a gente fala isso, é um treinador que tem, não que um treinador mais consolidado não tenha capacidade de se reinventar, não é isso que eu estou dizendo, mas um cara jovem que quer se firmar no mercado, que quer ser reconhecido, né? Que quer se tornar um treinador consagrado, ele tem total capacidade. O cara
acho que ele é muito mais aberto a aprender coisas novas e testar coisas novas do que o cara que já foi vencedor, porque naturalmente ele vai se apegar naquilo que o tornou vencedor, né? Mas não que isso foi o Tite, por exemplo, é um cara que mudou muito. Ele mudou muito a sua forma de ver o futebol, não por isso considerado por muitos, inclusive por mim, como o melhor treinador em atividade, treinador brasileiro em atividade no futebol, tá? No futebol. Então vamos seguir, vamos falar de Sul-Americana. Cuiabá e o River Plate do Uruguai. O Cuiabá perdeu por 1-2, né? 2-1 no caso. Jogou na Arena Pantanal e, cara, assim, um placar que é ruim assim para as pretensões do Cuiabá ao longo da competição, se é que tinha alguma pretensão de se classificar. Tá? O Melgar é o líder do grupo com 6 pontos, o Racing é o segundo com 6 pontos. O Melgar venceu o Racing 3-1, né? Também na quarta-feira. E o Cuiabá, 3 pontos, é o terceiro colocado, assim como o River, que é o lanterna, também com 3 pontos. Então, se o Cuiabá vencesse essa partida, ficaria igualado com 6 pontos. Agora, assim, você tem que se ver numa situação de ter que vencer fora de casa e para recuperar esses pontos perdidos, torcer pelo tropeço dos outros. É um grupo que está embolado, eu acho que dá para classificar, só passa um, né? Por isso que a gente coloca aí com um grau de dificuldade maior, mas, cara, assim, já é um feito importante, né? O Cuiabá participar da competição. Difícil vai ser você disputar o Brasileirão, se fazer um Brasileirão bacana, como vem fazendo, né? Buscando se consolidar ainda mais na Série A, buscando uma classificação para Libertadores. Talvez esse seja o foco, a gente não sabe, obviamente, o foco, qual que é o objetivo? O São Paulo, o Rogério Ceni declaradamente falou, o objetivo é se classificar para Libertadores do São Paulo. Então a prioridade é o Brasileirão. Qual que é do Cuiabá? Isso eu não posso dizer. Mas avançar numa competição, eventualmente, né? É mais receita, mais grana, mas também é mais jogos, que vai comprometer o calendário, que pode prejudicar se a pretensão do Cuiabá é sonhar com uma Libertadores, ou uma fase de grupo direto, ou uma pré-Libertadores, precisa focar no Brasileirão, né? E aí, até onde eu vi, um time que entrou desfalcado, entrou mesclado. Então, de repente, o foco realmente seja o Brasileirão. Mais uma vez, não posso afirmar com absoluta certeza, né? Não acompanho, porque a gente tem que ser honesto, a gente tem que ser sincero, não acompanho o Cuiabá de perto, mas deixo o convite para o torcedor. Se tiver torcedor que quer saber mais, a gente vai atrás da informação. Aqui a gente não está fechado, aqui a gente naturalmente acaba não repercutindo tanto, não acompanhando tanto, porque não tem a galera que acompanha o clube, mas se tiver, só deixar o comentário embaixo, a gente vai atrás de informação. A gente não se omite disso, né? Até porque acompanhar todo mundo é muito difícil, né? É uma situação muito complicada, né? São muitos jogos. A gente tem que assistir Champions League. Aí para quem gosta de vários esportes como eu, né? Tem que assistir NBA. E aí quando tá passando futebol americano, acompanha o futebol americano. E quando dá, vê um pouquinho de rock. E por aí vai, cara. É uma loucura. É uma loucura. Então a gente vai dividindo atenções aqui. Vamos conquistando pelas beiradas e deixando, pedindo informação, a gente obviamente vai atrás e a gente traz mais discussão para vocês, tá? Como é que é o nome aqui? O Antofagasta, um nome complicado pelo menos para mim pronunciar, para eu pronunciar. Antofagasta e Atlético Goianiense. O Atlético perdeu 2-1. E curiosamente o Atlético estava vencendo essa partida até o final do segundo tempo. Até o final do segundo tempo. E aí, uma questão de 3, 4 minutos, o Antofagasta virou a partida. Foi uma virada absolutamente desconcertante, tá? Partida em que as duas equipes tiveram jogadores expulsos, né? Mas pelo fato de ter segurado um resultado bem sucedido, né? Sair com 3 pontos fora de casa e no final da partida tomar, assim, é algo que dói no coração, hein? Isso é algo para balançar o psicológico do atleta que está dentro de campo, né? Que está disputando a competição. Então a gente espera que, assim, jogando nos seus domínios, o Atlético é muito forte, né? Isso é inegável, a gente sabe disso. Mas esse negócio machuca, né? Esse resultado machuca, mas pode machucar. Mas o Atlético é o líder do seu grupo, né? 6 pontos, poderia estar com 9 agora, poderia estar com
uma classificação muito bem encaminhada, né? Agora vai ter dificuldade, porque Defensa e Justiça e LDU vão jogar, né? Se terminar empatado, melhor pro Atlético. Agora, se alguém ganhar, já empata em pontuação e aí começa a fazer conta, né? Então, neste momento, é o líder do grupo de momento, mas repito, poderia ter saído com uma vitória e ter ficado com 9 pontos, né? Complicado, né? Complicado. A vida, você vê que a vida não é fácil para ninguém, né? E aí, o drama do calendário é drama para todo mundo, né? O Abel Ferreira é o cara que tá sempre reclamando, que dá a cara a tapa mesmo, e por isso muitas vezes criticado pela imprensa com absurdos que a gente ouve, né? De, apresentador, comentarista falar, então é só você não avançar nas competições que você tem menos jogos, né? É do absurdo a gente ouvir isso, cara. É, é, não, é lamentável a gente ouvir esse tipo de coisa. Ainda mais gente que fala do esporte, que acompanha o esporte, é triste de ouvir essas coisas. Mas enfim, vamos falar de América. América e Tolima, tá? O América perdeu mais um como mandante, cara. E esse jogo tinha tudo para América ganhar. Tinha tudo para o América sai na frente, toma empate, depois consegue ampliar o marcador de novo, tava 2-1. E aí, questão de 10 minutos, uma virada do Tolima, né? Vacilos do América. E o América sai com uma derrota que, assim, matematicamente é possível, mas pra mim já era. Assim. É triste dizer isso, é triste. Mas pelo que a gente tá vendo, trocou de treinador, deu uma empolgada, algumas goleadas no caminho. Eu acreditava muito nessa partida, até por ter saído na frente. Eu achei que o América ia vencer tranquilo o Tolima, né? Mas é a discussão que a gente levantou aqui ontem sobre o Bragantino, né? Assim, uma equipe que é muito bem gerida, tem um poder financeiro bacana, tem bons jogadores, é muito bem treinada, mas não tem tradição na competição. O América também não tem, e isso talvez tenha pesado, né? Isso pesa. E mais uma vez, é aquilo que a gente fala, é você às vezes cair na pilha do adversário, né? Que começa a dar uma cutucada aqui, dá uma chegada um pouco mais forte lá, né? Fala uma coisa que você não gosta. Os caras jogam, fazem um jogo mental. E aí, cabe ao jogador ser malandro ou não, né? E muitas vezes o jogador brasileiro acaba caindo na onda, né? Dá uma cotoveladinha aqui, toma uma paulistinha lá, os caras falam uma coisinha aqui, de leve, né? E assim vai. E aí o jogador vai perdendo a cabeça, vai perdendo a paciência, né? Então, assim, todo respeito assim ao torcedor, e eu fico triste por isso, porque pela pela pré-Libertadores que fez o América, pô, eu falei, o América vai passar para fase de mata-mata, porque é um time muito guerreiro, é um time que vai continuar brigando, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que é uma equipe que vai seguir competindo, mas a situação é extremamente complicada agora. É uma situação muito difícil. Assim, o grupo, ó, Independente Del Valle, e a terceira rodada já está fechada para esse grupo, né? O Del Valle 5 pontos, o Galo tem 5 pontos, o Tolima tem 4, o América tem um só. Tem mais 3 jogos, né? Supor que o América vença os próximos 3 jogos, que é muita ousadia, né? Achar que o América vai vencer os próximos 3 jogos. Mas aí somaria 10 pontos, né? Você vê que pro Del Valle somar mais 5 pontos, que não é uma tarefa tão difícil. É uma vitória e 2 empates. E o América precisa vencer 3 partidas. Por isso que eu falo, pra mim eu acho que a situação já infelizmente complicou muito. Dá para brigar por uma terceira colocação, eventualmente sonhar com uma vaga na Sul-Americana. Acho que é isso que o América tem que focar agora. A classificação, se vier, é lucro. É lucro. Muito difícil. Mas o foco tem que ser, vamos competir, vamos brigar para eventualmente conseguir uma vaguinha aí na Sul-Americana. Por que não, né? Porque a Sul-Americana, apesar de ser considerada Libertadores B, com todo respeito, é uma competição internacional, é um tipo de torneio que vai deixar os seus atletas mais acostumados a lidar com esse tipo de situação, viagens longas, jogador que joga não só na bola de campo, mas é aquilo que eu falei, começa a dar uma chegadinha mais forte, né? Vê que a partida não está favorável, faz uma cera aqui, fala uma coisa ali e vai tirando a paciência, vai minando no jogo mental, os caras vão conquistando espaço, né? Então é importante para conseguir essa de repente essa vaga, né?
Mas buscar uma fase de mata-mata pra mim, infelizmente, e com todo respeito, porque eu torci muito. De verdade, eu nunca neguei aqui, torci muito pro América. Assim como eu tô torcendo para todos os brasileiros. Mas infelizmente a situação é muito delicada. O Independente Del Valle tá muito regular. O Galo tá oscilando. Teve um empate aí favorável, né, com o próprio América, onde era uma partida pro Galo ter perdido, né? Porque houve um gol irregular. Mas também segue com uma certa regularidade. Apesar da campanha não encantar, a gente achou que eu, pelo menos aqui, achei que o Atlético ia sobrar nesse grupo, né? E é o segundo colocado de momento. Mas o Independente Del Valle e o Atlético são duas equipes que estão com uma certa regularidade, tendem a manter essa regularidade, tendem a pontuar. E com essas duas equipes seguindo pontuando, a vida do América vai ser realmente muito complicada, né? O América precisa vencer as próximas 3 partidas, quando esses próximos, né? O líder Del Valle, o Atlético, o Clássico Mineiro e o Tolima. Então, assim, a situação é difícil. Mas o objetivo agora acho que tem que ser o objetivo mais próximo, que é o quê? É buscar uma vaga para a Sul-Americana, né? Com todo respeito, obviamente, né? E não tem demérito nenhum nisso, né? O próprio Fortaleza já falou disso, sabe? Entende que a dificuldade do seu grupo, fala, não, buscar uma vaga na Sul-Americana também não tem vergonha nenhuma, né? É importante para a equipe. E já que eu falei de Fortaleza, eu pulo por Fortaleza, que venceu de 2-1 o Alianza Lima. A primeira vitória do Fortaleza na Copa Libertadores da América, né? Que momento, cara. Que momento, né? É a história acontecendo e a gente podendo acompanhar isso, né? O Fortaleza escrevendo as suas primeiras páginas na história da Libertadores. Cara, isso é mágico. Isso é fantástico, né? O Fortaleza passou por um mau momento e é que eu falei, é coisas de momento. E todas as equipes vão passar por isso. O Palmeiras passou por isso no início do Brasileirão. Todas as equipes vão oscilar, né? Vão passar por momentos ruins, mas tem que confiar no trabalho, tem que acreditar no trabalho. E tá aí, né? Uma vitória, de repente acontece, as coisas começam a mudar, a maré vira e aí, né, o Fortaleza conquista a sua primeira vitória. Importante, assim, de novo, falar de classificação para a próxima fase é muito cedo, assim, e também é muito complicado, porque o River é o líder. O River briga pela melhor colocação geral. Difícil disputar com o Palmeiras nesse momento. Mas o River vai brigar, tem 9 pontos, né? 3 vitórias. O Colo-Colo é o segundo, tem 6 pontos. E o Fortaleza é o terceiro com 3 pontos. O Alianza Lima é o lanterna zerado. Então, a briga do Fortaleza vai ser com o Colo-Colo. É uma disputa difícil, porque já perdeu em casa jogando com o próprio Colo-Colo. Então, tem necessariamente a obrigação de vencer fora de casa, né, no Chile contra essa equipe do Colo-Colo, que é perigosa. Mas eu acredito, assim, a vida do Fortaleza para mim, é muito mais tranquila que a do América. Muito mais tranquila. Apesar de eu achar esse grupo do Fortaleza muito mais complicado que a do América, né? Mas também o Fortaleza, todo respeito, mais uma vez, aqui a gente tem que... É sempre com muito respeito, né? A equipe do Fortaleza, né, mais bem treinada, um treinador que está no cargo há muito mais tempo e também tem um pouco mais de qualidade, né? Tem muito mais qualidade, a gente tem que ser honesto aqui também. Então, apesar do nível do grupo ser mais alto, a equipe também tem um nível mais alto. Eu acho que o Fortaleza pode passar sim. Óbvio, vai ter que... É de grão em grão, assim, é de passo a passo, né? Tem que saber que vai ter que conquistar esses 3 pontos fora de casa contra o Colo-Colo, sim. Mas aí, quando chegar a partida, é estudar e é competir, né? É saber como competiu no jogo no Castelão, acabou perdendo, né? Mas competiu. Isso é importante, né? E aí, se não der, né, como já foi falado, buscar por uma vaga para a Sul-Americana, que também é uma competição importante para o Fortaleza se acostumar com esses tipos de competições, né? Com adversários que não são do Brasil, né? Que tem um outro tipo de cultura, cultura, de jeito de jogar futebol. Isso é muito importante, né? Para que o time se acostume, se habitue a esse tipo de cenário, tá? E para finalizar, Emelec e Palmeiras. O Palmeiras venceu por 3-1, tá? 3-1 e o 3-1 ficou barato, hein? Ficou muito barato. O Palmeiras no primeiro tempo era para ter feito uns 4 gols.
uns 4 gols. E não é nenhum. Tem gente que fala que. E eu tô sendo generoso de falar 4 gols, porque tem gente que fala que era para ter feito 5, 6 no primeiro tempo. Só no primeiro tempo. Segundo tempo, o Palmeiras inexistiu. Né? Essa que é a grande verdade. Então, teve coisas importantes. É o Palmeiras que mais uma vez entra com o time mesclado. E é o Palmeiras que, mesmo com o time mesclado, rende muito. Sim, é muito importante a gente ressaltar isso. O Palmeiras nessa Libertadores não jogou um jogo sequer com a equipe titular. Ah, o grupo é muito fraco, sim. Mas mesmo com uma equipe reserva, o Palmeiras, uma equipe mesclada, o Palmeiras tem um saldo de 13 gols. Tá? Por isso que eu falei, o River briga pela melhor colocação geral, mas o Palmeiras tem um saldo de 13 gols. Assim, mesmo que o Palmeiras não termine com 9 pontos, o que eu acho muito difícil, o Palmeiras vai sobrar no saldo de gols e jogando com um time mesclado. Então, uma equipe que realmente aprendeu a jogar essa competição, se porta de uma maneira diferente. É impressionante como as coisas acontecem com o Palmeiras na Libertadores, porque no Brasileirão, o Palmeiras, no caso, pegar o partida contra o Goiás, por exemplo, agrediu, a bola não entrou. O Rony perdeu um dos gols mais inacreditáveis nessa partida, mas fez um dos gols também mais belos da competição. O Palmeiras está fazendo golaços na Libertadores, né? A Libertadores está o gol está chamando o Palmeiras na Libertadores. É impressionante, né? No segundo tempo, o Everton trabalhou e mostra o porquê que é um goleiro de seleção. O Palmeiras muito apático no segundo tempo. Isso que, se teve um aspecto positivo do Palmeiras ter vencido, de ter feito um grande primeiro tempo, o segundo tempo foi horroroso. Horroroso. E o Abel Ferreira não se mexia. Ele estava vendo o Emelec chegando, ele viu o Emelec fazer um gol, viu o Emelec quase empatando a partida, agredindo muito, e ele não substituía. Ele não fazia nada. Então, assim, é uma das coisas que chama atenção. Óbvio que aí é que isso é acreditado à temporada, você tem acreditado ao cansaço, mas se ele está vendo que isso está acontecendo e a equipe não é capaz de dar resposta, tem uma coisa que os adversários ficam de olho. Isso é informação importante para o adversário. Adversários que têm pretensões de bater o Palmeiras, né? Estudaram algumas partidas, como foi a do Ceará, como foi esse segundo tempo. O Palmeiras diminuiu muito o ritmo, sim, mas o Emelec também cresceu. O Palmeiras, nossa, em segundo tempo foi de chorar, apesar do Breno Lopes ter feito o terceiro gol, né? E depois ter perdido um gol inacreditável, né? Você vê que tanto o Breno Lopes quanto o Rony perderam gols inacreditáveis. Por isso que as pessoas estão falando, assim, os comentários de modo geral, era para ter sido 4, 5 gols, e não é nenhum absurdo falar isso, tá? Não é nenhum absurdo falar isso, porque pelo que o Palmeiras produziu, apesar do Emelec ter crescido no segundo tempo, o Palmeiras ter diminuído muito, ter se distraído muito no segundo tempo, relaxado muito, que é algo pro Abel Ferreira chamar a atenção do elenco, porque, pô, começa apostando no contra-ataque, nem acertar passe de contra-ataque a equipe estava acertando. Assim, é impressionante. Como uma equipe cai de produção tão assim, de forma tão abrupta. E repito, isso é algo para o Abel ficar de olho, porque se acontece isso com um adversário de qualidade, é fim de jogo. É fim de jogo. O desgaste está pegando. E aí eu falei, pode ser colocado, a gente pode colocar isso, acreditar essa queda de rendimento a vários fatores. Mas independente dos fatores, cara. Isso tem muito mais um aspecto mental do que qualquer outra coisa. De achar que é mais uma partida, que vai voltar pro segundo tempo. Até porque tava tão fácil. De achar que vai no segundo tempo, vai meter mais 3, 4. Não é assim, cara. Você tem que entrar em campo, respeitar o adversário, respeitar a bola. Só porque o primeiro tempo foi fácil, não significa que o segundo tempo vai ser a mesma coisa. Os caras foram pro vestiário e falaram, pô, a gente tá jogando em casa, cara. Não tem como, assim. Isso é inacreditável. A gente não vai repetir o que o Petroleiro fez, né? Que deixou o Palmeiras fazer 8 gols. De jeito aqui não, né? Ainda mais que é um adversário com um pouco mais de tradição. Talvez o adversário mais forte do grupo, né? Que talvez dificulte mais a vida do Palmeiras. Né? E dificultou de fato, né? Por alguns momentos. Mas é o que eu falei, é uma somatória de fatores. O time que
que cresceu de produção, né, para dar uma resposta para sua torcida. Pô, perdeu de 2-0 no primeiro tempo. Se a gente jogar assim o segundo tempo, vai ser uma goleada histórica, como aconteceu com o Petroleiro, né? Isso não pode acontecer, isso é inadmissível. O time cresce de produção. E por outro lado, um time que se acomodou em cima do resultado, né? Então aqui, aí você vê que o absurdo, né? É o absurdo aqui, eu criticando o Palmeiras, mas o Palmeiras está sobrando na competição. Mas é aquilo que a gente fala, assim, a gente não pode fechar os olhos e passar o pano para coisas que a gente vê de errado. O Palmeiras é um dos grandes favoritos à disputa dessa Libertadores, sim. Sim, mas essa questão, essa postura dessa queda de rendimento do Palmeiras, isso foi algo que o Abel Ferreira falou no início do Campeonato Paulista. Eu esqueci quem que o Palmeiras pegou na época, se eu não me engano foi a Ponte Preta, e o Palmeiras fez 3-0 no primeiro tempo, se eu não me engano, e no segundo tempo pouco produziu, e ele falou sobre isso. Aqui no Brasil existe a cultura, né, de você construir um placar e depois, né, se acomodar. Isso não pode acontecer, o Palmeiras... Repito, assim, falar que o Palmeiras quase tomou um empate também não é absurdo. Quase tomou um empate. Se não fosse o Everton, de repente o Palmeiras tivesse tomado o gol de empate até a virada. Pelo crescimento, pela apatia do time do Palmeiras e pelo crescimento de produção do Emelec. Então, assim, são coisas... Por isso que a gente fala assim, criticar, né, é exagero? É um pouco, mas... Né? São coisas que eu falei e vou repetir. Assim. Também não dá pra gente ficar só elogiando, porque mais uma vitória aí. O torcedor fala, pô, mas nunca agrada, né? Não, agradou. Primeiro tempo agradou demais. Mas não dá pra se comportar da forma que você... Porque, de novo, eu que vou falar, e aqui, sendo repetitivo, como diria Mauro Betti, né? Sendo repetitivo de novo, pegar um adversário de mais qualidade, esse tipo de comportamento é intolerável, né? Isso não pode acontecer. Então, claro que a gente sabe que o Palmeiras se comporta de jeitos diferentes com adversários diferentes, né? Contra o Corinthians, por exemplo, o time fez 2-0 no primeiro tempo e seguiu pressionando, seguiu buscando, fez o terceiro gol e poderia ter feito mais. É um comportamento diferente em virtude do adversário. Agora, independente do adversário. Você tem que agredir, você tem que respeitar a bola assim, jogando bola, né? Porque depois, a gente sabe que um adversário desses pode complicar numa fase de mata-mata, né? Os caras podem, né? Uma coisa aqui, uma coisa pode de repente aprontar. Então o Palmeiras tem que se preparar. Esses jogos são de preparação, principalmente para esse elenco, esses jogadores que não atuam tanto, né? Tem que aproveitar essa oportunidade. E o Gabriel Veron aproveitou também, fez uma bela partida, né? Fez um dos gols da partida. Fico feliz, cara. Fico muito feliz pelo Veron, porque o Veron, ele foi... Quando arrebentou na base do Palmeiras, ele foi considerado um dos jogadores mais promissores do Brasil e um dos mais valiosos do Brasil, inclusive. E hoje ele perde espaço, né? Ele perde visibilidade, certamente perde valor de mercado, mas é um cara ainda com muito potencial. E é um cara que ele tem uma percepção dentro de campo, assim, que todo respeito, tá? Ao Rony, ao Breno Lopes, mas o Veron ele é muito melhor que o Rony e que o Breno Lopes. Tecnicamente ele é muito melhor. E a visão de jogo que ele tem é impressionante. Se foi no jogo do Corinthians, né? Que o Veiga fez um gol, o Rony estava impedido e ele sabe que ele está impedido, mas ele entra para participar da jogada e o gol é anulado. Ele tenta participar da jogada. O gol do Dudu, o Veron, ele sabe que está impedido, quando o Dudu chuta ele simplesmente congela. Ele fica uma estaca dentro de campo e ele fica parado que nem uma estátua. Então é um jogador que tem muita noção, sim, do posicionamento dos adversários, do seu próprio posicionamento. Eu acho que ele é um cara que ainda pode render muito. Não é nenhum craque? Não é. Mas ele é um cara de mediano para cima. Assim. Ele é um cara muito bom. E eu espero que esse gol abra a porteira, para que ele volte a fazer mais gols, porque ele é um cara muito bom. Ele é um cara de muita qualidade. E se tiver essa liberdade, ganhando mais confiança, ganhando a titularidade inclusive, é um cara que pode render bastante pro Palmeiras, tá? E aí, fala-se...
Palmeiras tem que se reforçar, que tem... E, cara, esses jogadores que vêm da base, como o próprio Verón, não vinha sendo muito aproveitado, ganha espaço, né? O Gabriel Menino é um cara que já mostrou o seu valor, ele pode voltar a ganhar espaço, né? Se tiver focado no futebol. Tem o Wesley, também um garoto jovem. Tem a garotada que veio aí da Copinha. Então tem muito reforço que o Palmeiras pode aproveitar e não precisa necessariamente contratar. É claro que esses jogadores vão ter que passar por uma transição, isso é fato, né? O Verón já teve um tempo para passar por essa transição, assim como o Menino, só que o Verón passou por muitos problemas de lesões. O Gabriel Menino, por exemplo, foi o que vinha primeiro, que talvez tenha sido o que estourou primeiro, junto com o de Paula, né? Patrick de Paula. E teve uma queda abrupta de rendimento. E aí agora é crescer de novo. É voltar a jogar futebol de novo, né? E o Abel Ferreira eu tenho certeza que está preservando o atleta. Não é que ele não está colocando, porque... Não, eu acredito que é muito mais por uma questão de preservar o atleta do que por qualquer outra coisa. Que pode voltar a render, repito, a gente já sabe da capacidade dele. E no meio da temporada, é muito possível que o Danilo saia do Palmeiras, né? Ele seja contratado por um clube europeu e aí abre espaço, né, de eventualmente para o menino voltar a reconquistar esse espaço no time, que é o lugar que ele gosta de atuar, né? Dizem que é onde ele gosta de atuar. O Abel gosta de usar ele, como ele sempre falou, né? Que o Gabriel Menino é um joker, né? É um coringa. Ele pode jogar em várias posições, mas dizem, né? Os setoristas dizem que o Gabriel Menino gosta de jogar como volante. Só que não tem condições de ele competir com o Gabriel Menino e com o Zé Rafael de momento. Saída do Danilo e do Zé Rafael. A saída do Danilo, a eventual saída do Danilo, pode abrir muito espaço para ele. E aí vai depender do atleta brilhar. Enfim, sim, reforço. Palmeiras precisa? Sim, mas eu acredito que muitos dos reforços, eu discordo de muitos comentários que eu vejo aí, que o Palmeiras tem dinheiro e o Mauro César toda vez ele menciona o Pedro, né? Quando fala do Pedro, eu não sei porque que o Mauro fica bravo. Ele gosta muito do Pedro, eu acho, né? E ele fala assim, ofereceu 20 milhões de euros pelo Pedro, né? Por que não vai pro mercado contratar... A política do Palmeiras ela é muito clara. O Palmeiras não vai arriscar investir muito a grana em jogadores que podem não vingar. Podem não vingar. Você vê o Corinthians, por exemplo, trouxe o Paulinho não tá rendendo. E veio por um alto salário, tá? Veio por um alto salário. A mesma coisa o William. Assim, o William faz grandes partidas, faz grandes... Mas ele não mantém regularidade também. O Palmeiras quer trazer... Se for para investir muita grana, o Palmeiras quer ter o tiro certo. Que foi o caso do Pedro. O Pedro, o entendimento da diretoria foi... Podemos gastar muito dinheiro? Podemos. Mas é um tiro certo, né? É uma decisão certa. Aí, óbvio que o Flamengo não vai vender. Mas era uma escolha acertada. Assim, era uma certeza de que ele daria certo e não precisaria de transição. É diferente. Aí traz, por exemplo, um dos reforços que vieram que não está rendendo, que é o Atuesta, né? Não consegue, assim, não teve uma partida convincente do Atuesta. Mas é um cara que com o Abel Ferreira, eventualmente, eu acredito que ele vai aumentar, vai crescer o seu rendimento, ele vai encontrar seu espaço em campo, vai ganhar confiança. Que hoje o Zé Rafael é um monstro, cara. O Zé Rafael, eu questionava muito o Zé Rafael, achava que ele tinha o seu papel, né, como um meia de marcação, mas eu achava que ele queimava muita bola. E hoje ele é um cara que, pra mim é um dos pilares do elenco. Todo mundo é um pilar do elenco, né? E o Zé Rafael é mais um que compõe esse elenco titular palmeirense que é muito forte, né? O conjunto é muito forte. Então, assim, esse Atuesta ele não veio para ser titular, ele veio para compor o elenco e contra o Emelec também não fez uma grande partida, não fez. Mas eu tenho a convicção de que com o Abel Ferreira, em dado momento da temporada, ele vai voltar aqui, assim como o Gabriel Verón. Eu não achava que o Gabriel Verón pudesse jogar o que ele está jogando hoje mais. Não mais. Pelas lesões que ele teve, era subaproveitado. Eu achei que eventualmente o Palmeiras fosse emprestar e se voltasse a render ia voltar ao elenco palmeirense. Mas não, você vê que é um cara que estava sendo acompanhado, estava treinando, estava fazendo o seu papel e hoje é um cara que possivelmente pode ser considerado um dos titulares, talvez um reserva de luxo, né? Então você vê, o Abel Ferreira ele sabe o que ele está fazendo.
Ele sabe o que ele tá fazendo. Tem jogadores subaproveitados, tem jogadores questionados. E ele tá ali só, né? Dando confiança pro atleta, treinando. E eu acho que o Atuesta é um cara que ainda vai render. Ele vai ser importante. Ainda tá jogando nada. Essa que é a verdade, né? Tá deixando muito a desejar. Mas eu acredito, sincero, honestamente, sim, o torcedor pode me achar muito louco. Mas eu acho que ele ainda vai render muito. Em dado momento da temporada. Isso pode levar 1 ou 2 meses ainda. Mas eu acho que ele vai render. Né? Então é isso, gente. Por hoje eu vou encerrar. O Palmeiras, não preciso nem dizer, tá? É o líder do seu grupo na Libertadores. 9 pontos. É o líder geral, né? Disparado. Porque eu falei aqui, o Palmeiras tem um saldo de 13 gols, cara. Assim, é um negócio absurdo. O Palmeiras fez 15 gols e tomou apenas 2. Tem um saldo de 13 gols, 9 pontos. Para ter noção, o River Plate tem 9 pontos e fez 5 gols e tomou 1. Tem um saldo de 4 gols o River Plate. E a única outra equipe que tem 9 pontos também. O Flamengo pode chegar a 9 pontos, eu acho que vai chegar. Mas o Flamengo no momento, tá? Ainda vai jogar na quinta-feira. Mas no momento o Flamengo tem 5 gols e tomou 1. Cara, para chegar esse 13 de saldo do Palmeiras é um negócio absurdo, é cabuloso, né? É cabuloso, assim. Palmeiras, eu falei de novo, mesmo se não fizer os 9, não vencer todas as partidas, o Palmeiras vai ter o maior saldo de gols da primeira fase. Disparado. Vai ser um negócio. É uma campanha fora de série, né? Os adversários são fracos? São. Mas tem muita gente que tá pegando adversários fracos e não tá goleando. Não tá ganhando fácil. Como o Palmeiras tá ganhando com um time mesclado. É isso que chama atenção. O Palmeiras ganha os jogos e ganha bem com um time misto. Reserva não, porque sempre entra um ou outro titular, né? Metade do time titular. Nunca assim o time inteiro reserva, né? Mas, poxa, se você tem uma composição de 60% a 70% de jogadores da reserva, pô, mexe demais na dinâmica do time. E mesmo assim, essa equipe vem sendo muito incisiva e muito goleadora, né? Então é um novo Palmeiras. De um Palmeiras que agride e continua agredindo, à exceção dessa partida com o Emelec. Poderia ter tido uma vida muito mais tranquila, mas também mais um belo placar, 3-1, é um placar de muitíssimo respeito, tá? É isso, gente. Por hoje eu vou fechar. A gente vai seguir acompanhando aí a rodada hoje, né? Hoje a gente vai ter mais jogos da Libertadores, da Sul-Americana. Deixa eu pegar aqui a lista dos brasileiros que entram em campo, que eu já citei, né? O Flamengo vai jogar contra a Universidade Católica, fora de casa, né? Importante dizer. Tem um jogo importante pro Corinthians aí, tá? Always Ready e Deportivo Cali, tá? Jogo que o Always Ready joga em casa. E se o Cali arrancar pontos do Always Ready, aí é algo pro Corinthians acender o sinal de alerta, porque o Corinthians perdeu lá, né? Sul-Americano, o São Paulo entra em campo, o Santos também entra em campo, hein? O Santos que vem empolgado, vem embalado, e o São Paulo que tá mesclando o seu time, tá entrando com um time mais reserva na Sul-Americana e tá ganhando, tá fazendo seus pontos. Pode ser mais um dia de experimentos pro Rogério Ceni, tá? Então a gente vai acompanhar, né, a vida dos brasileiros ao longo dessa quinta-feira aí, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, e amanhã a gente tá de volta para repercutir essa rodada de quinta-feira, tá certo? Gente, valeu demais, por hoje eu fecho. Tá, um forte abraço para vocês e até amanhã. Tchau.